estamos iniciando mais uma conferência do nosso ciclo sobre eleições presidenciais, Agenda. Essa, então, é a nossa quinta mesa, né, desse mês. Eu vou passar a palavra agora, então, para o professor Robert Iturrié Ávila. Né? O professor tem graduação em Ciências Econômicas aqui pela URGS, mestrado e doutorado em Economia do Desenvolvimento também pela URGS. É professor adjunto do Departamento de Economia e Relações Internacionais aqui da instituição. É integrante do Conselho Deliberativo do Instituto de Justiça Fiscal. Lecionou já na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, na Universidade Federal de Rio Grande, na Universidade de Caxias do Sul e na Uniriter. Professor, eu vou passar o microfone. Bom, então, obrigado, Aline, pela apresentação, e também agradeço ao ILEA pelo convite. Eu achei bastante interessante essa proposta, sobretudo não apenas por discutir aqui com vocês, mas também por ficar disponível na internet. É um tema interessante, né, debater as eleições presidenciais sob seus diversos aspectos. Cumprimento também a professora Sônia, a quem é uma honra estar dividindo essa mesa. Então, eu vou apresentar aqui para vocês as principais diretrizes, ok, dos principais candidatos que estão disputando as eleições presidenciais desse ano. Se vocês não se incomodam, eu vou apresentar em pé, tá? Que aí eu fico mais à vontade. Então, além de agradecer também ao ILEA, eu quero agradecer ao meu bolsista, o Pedro Sá, que contribuiu, né, também captando algumas das informações que estão nos planos de governo dos principais candidatos. Então, para objetivar aqui a nossa apresentação, a proposta é a seguinte, não é? Os planos de governo dos candidatos, eles são bastante vagos no geral, não é? E mesmo as falas dos candidatos são vagas, né, com relação às propostas das eleições presidenciais. Então, a bibliografia utilizada é não apenas os planos, né, mas também as entrevistas dos coordenadores de campanha da área econômica, né, e aí eu selecionei os 5 principais candidatos que estão entre os 5 primeiros, né, que é Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin, Marina Silva, Ciro Gomes e Fernando Haddad. E, bom, a partir disso, então, eu fiz uma divisão, né, entre as linhas e as principais diretrizes, porque também conheço, né, os economistas que estão por trás dessas visões, né, o que contribui para interpretar as propostas que estão na mesa. Tá? Então, assim, só para a gente ter uma dimensão do da discussão econômica, tá? Antes de entrar propriamente dito nos planos de governo, aqui nós temos, tá? Só para a gente ter um mapa do que tem ocorrido na economia brasileira nos últimos anos. Tá? Então, a economia brasileira, aqui nos últimos 22 anos, ela passou por um período de crescimento relativamente modesto e depois, né, tivemos um período de crescimento econômico mais consistente entre 2004 esticando aqui até 2014, depois entra numa fase de desaceleração, né, que já vinha desacelerando, e até a crise de 2015 e 2016, e o ano passado com crescimento de 1%, esse ano vai ser em torno de 1,5% aproximadamente também. Tá? Então, esse é o contexto. Né? Os marcos aqui que eu fiz assim, nas divisões das principais linhas, levem em conta, né, a questão do custo empresarial. Quer dizer, uma das discussões que vinha aqui na economia brasileira desde 2012 foi que houve um crescimento real do salário, né, não apenas do salário real, do salário mínimo real, que está aqui nesse gráfico, tá certo? Aqui é a variação do salário mínimo, que passou por um período longo aqui de crescimento do salário mínimo, tá certo? Que vem desde 95, mas sobretudo aqui entre 2006 e 2012, a gente teve um crescimento real do salário mínimo, ou seja, acima da inflação, e não apenas do salário mínimo, mas também do salário médio, tá certo? Houve um crescimento do salário médio no país, e isso é um dos centros do debate político e econômico, tá? Para a gente dimensionar aqui, para além do salário mínimo, quando a gente soma, não é, os salários, todos os salários, não é, e todos os lucros de todas as empresas, a soma disso é o PIB, tá certo? Então, uma parte do PIB é lucros, outra parte do PIB é salários. Então, a gente
teve um período aqui, né, olhando desde 1995, um período a partir de 2004, em que a remuneração dos empregados, ou seja, os salários, não é? E também as contribuições sociais, passa por uma trajetória de crescimento no PIB, tá certo? Então, eu tenho uma elevação dos salários do PIB e, consequentemente, eu tenho, então, uma redução da participação dos lucros no PIB, que vai até os últimos dados disponíveis, então são até 2015. A partir disso, nós temos, então, uma inversão desse processo, quando, a gente já sabe, né, houve uma redução do salário. Tá? Então, esse gráfico também ele retrata diversas coisas, mas também um pouco do debate econômico que tem por trás das candidaturas. Depois eu vou especificar o que quer dizer cada um deles. Tá? E ainda outro elemento aqui, que está num dos principais focos do debate econômico, é a deterioração fiscal. Né? Aqui nós temos, então, o gráfico das receitas e das despesas públicas, né, da União, no caso, que são crescentes, né, em termos nominais, evidentemente, mas o que a gente observa aqui é que, a partir de 2014, né, eu tenho uma variação, né, praticamente muito pouco significativa das receitas, ok? Então, as receitas, elas ficam relativamente estagnadas, isso, de um lado, devido a uma série de desonerações que foram concedidas nesse período, e de outro, devido à desaceleração da economia, porque na medida que desacelera a economia, então, as receitas públicas caem. Tá? Então, isso fez com que houvesse um déficit, né? Ou seja, as despesas primárias continuam crescendo, não é? E então nós temos aqui o déficit primário, né? Que é também um dos principais elementos que está no debate econômico das candidaturas presidenciais. Então, eu coloquei esses gráficos aqui só para ilustrar, não é, o que é o debate de fundo, ok? Ainda, outra discussão que é bastante relevante, né, no debate político e também econômico, é a questão da emenda constitucional 95. Ou seja, em 2016, 2 anos atrás, foi aprovada a emenda constitucional 95, que é a PEC do teto dos gastos, né, que se tornou emenda constitucional. O que diz essa PEC do teto? Né, que há um congelamento, então, da despesa pública, tá certo? Então, a despesa pública ela vai ser congelada em termos reais. Porém, a gente imagina e espera que haja, então, uma elevação do PIB, da atividade econômica, durante esse período. Assim, dessa maneira, essa emenda constitucional nada mais é, em termos concretos, não é, do que uma redução do Estado a longo prazo, tá certo? Então, nós temos que, para os próximos 20 anos, a despesa pública, né, ela tende a cair. Se a gente estiver aqui num exercício teórico, né, de crescimento de 2,5%, que é mais ou menos o que tivemos nos últimos 20 anos, né, ao ano, a participação do Estado vai cair. Ou seja, eu vou ter uma redução de serviços públicos necessariamente. É isso que está estabelecido constitucionalmente. Então, tem, para a gente fazer, então, um corte analítico aqui das candidaturas, né? E eu vou apresentar 5, como eu falei. Os eixos analíticos que eu utilizei aqui né, qual a posição deles com relação à PEC do teto, não é? Ou seja, qual é a perspectiva deles com relação à política fiscal. 2, o que eles imaginam com relação ao papel das estatais. 3, qual é a perspectiva que eles têm com relação à participação dos salários na atividade econômica. Tá? Então, nós temos aqui candidaturas, né, mais liberais, ou seja, aquelas candidaturas que prevêem uma participação menor do Estado, menos políticas públicas, não é, e abertura econômica, e temos, né, candidaturas menos liberais, ou seja, que preconizam, né, mais serviços públicos, não é, políticas sociais e distributivas, e, eventualmente, alguma política ou mais redistribuição de renda. Então, é claro, né, que nós temos gradações, tá certo, de liberalismo econômico. Então, o marco de divisão aqui entre as candidaturas que eu coloquei são as candidaturas mais liberais até as menos liberais. Isso no ponto de vista estritamente econômico. Eu não estou levando em conta a questão dos costumes, tá certo? Apenas do ponto de vista econômico. Então, das 5 principais candidaturas que nós temos aqui,
A do Jair Bolsonaro, então, né, do ponto de vista econômico, é a mais liberal, tá certo? Muito embora, é claro, o próprio Jair Bolsonaro ele tenha posições controversas nesse aspecto, mas, né, aqueles que estão pensando a política econômica do Bolsonaro, eles são vinculados ao Instituto Millennium, que é um think tank, né, bastante liberal, ok? E o Paulo Guedes é um autor, é um economista muito liberal, ok? Então, o que o Paulo Guedes defende, tá certo? Aqui eu coloquei 2 slides para cada um, tá? Para ser bem justo em termos, né, de distribuição de tempo. Privatizar todas as estatais, ok? Para reduzir a dívida pública. O Bolsonaro, ele propriamente dito, ele é um pouco reticente, mas essa é a proposta que vem do core econômico, né? Não apenas privatizar todas as estatais do nível federal, mas também estimular a privatização das estatais no nível estadual, né? Ele propõe equilíbrio fiscal em 1 ano, ou seja, né, quer dizer, nós temos um rombo fiscal, como eu mostrei antes, bastante expressivo. Então, equilíbrio fiscal em 1 ano significa, né, que vai ter um ajuste fiscal forte, ou seja, provavelmente uma redução de gastos tremendo, mas também, né, uma parte disso seria coberto pelas próprias privatizações, né? Ainda, que é um ponto também bastante radical, né? Quer dizer, eu tenho uma proposta radical aqui, desvinculação de todas as despesas, ou seja, né, eu tenho algumas despesas, elas são vinculadas constitucionalmente, particularmente a educação, 18% das receitas do governo vão para a educação, 15% vão para a saúde, necessariamente, por questão constitucional. Eles estão propondo, então, desvincular. Isso significa, de um lado, maior flexibilidade para o governo para determinar onde vai gastar, mas, evidentemente, né, o que a gente compreende é que vai haver uma redução, então, do gasto público, né, na área de educação e saúde, se ele está propondo desvincular. Desvincular também o salário mínimo dos benefícios sociais, né, vinculados à Previdência, ou seja, não é, aqueles benefícios sociais assistenciais vinculados ao INSS deixariam de ser remunerados pelo salário mínimo, o que quer dizer concretamente uma redução em termos reais, né, dessa participação dessas pessoas que recebem alguns benefícios, tá? Em linhas gerais, né, redução do Estado e da carga tributária, que é a perspectiva liberal, né? Do ponto de vista de política cambial, flexibilidade cambial, ou seja, não é, que que o movimento de capitais determine a taxa de câmbio, flexibilidade de capitais, sem nenhuma interferência governamental, tá? No caso aqui, sim, algo importante de se falar, né, como mais assim, para também compreensão geral, assim, né, das linhas teóricas, é que assim, existe uma discussão longa na economia brasileira, desde a década de 30, 40, 50, não é? Qual seria o projeto de desenvolvimento do país? Tá certo? Então, e claro, tem um pensamento brasileiro por trás disso, mas também tem uma discussão teórica antiga. Existem aqueles personagens que imaginam, né, que a forma de inserção do país em termos internacionais seria através do livre comércio, ou seja, uma perspectiva liberal, ok? E aí, então, o desenvolvimento seria a partir daqueles setores que nós temos mais vantagens comparativas, que particularmente é o setor primário, ok? Então, essa é a visão liberal. E existe uma tradição que é chamada de desenvolvimentista, que entende que é preciso fazer algumas políticas de desenvolvimento, né? Para gerar particularmente um desenvolvimento industrial, né? E aí, bom, né, as candidaturas elas estão também nesses marcos, tá certo? Aqui, então, a candidatura do Jair Bolsonaro é uma visão ultraliberal do ponto de vista econômico. Então, o BNDES, que é um Banco Nacional de Desenvolvimento, que é justamente uma política de intervenção do Estado para gerar um desenvolvimento industrial, não teria um papel relevante, né? Ele se tornaria um banco de investimento, que seria particularmente algo parecido com o financiamento das privatizações, tá certo? Meta de inflação de 4,5%, não é? Ou seja, eu teria uma manutenção da política monetária, tal como ela é hoje, né? E ele prevê, então, que essa política monetária seria capaz de reduzir a taxa de juros, porque o Estado gastando menos, eu teria um alívio fiscal, permitiria uma redução da taxa de juros. Imposto de renda negativo, né, que é a política de distribuição de renda, ok?
através do Estado. Do ponto de vista da emenda constitucional, ou seja, né, daquele gráfico que eu mostrei da emenda constitucional 95, ele é a favor, ou seja, ele está preconizando uma redução do Estado a longo prazo. Tá? Ele é a favor da reforma trabalhista, né, que é a flexibilidade do mercado de trabalho, que de um lado permite, né, a ideia da reforma trabalhista é ter mais mobilidade, né, na defesa, na contratação e na demissão de pessoas. Mas é claro que, de outro lado, ela também tem por trás, né, uma redução do salário, né, em termos reais, principalmente para aquela massa da população que pouco qualificada. Tá? Então, assim, por trás aqui dessa candidatura, tem uma leitura bastante forte de que houve um crescimento real do salário muito elevado nos últimos anos, tá certo? Então, necessariamente, para aumentar a competitividade da economia brasileira, seria, em certo sentido, necessário haver uma redução do salário, ok? Uma reforma previdenciária levando, né, em direção ao regime de capitalização. E também a proposta de mensalidade nas universidades públicas, né, e dando bolsa para os desfavorecidos. Não ficou claro, né, na entrevista lá do Paulo Guedes, ele não deixou explícito, né, mas parece que existe uma possibilidade de privatização também das universidades. Bom, então, essa é a proposta mais liberal. A segunda proposta mais liberal é a do Geraldo Alckmin. Tá? Então, o que ele propõe? Privatização de estatais, só que ele abre duas exceções, Petrobras e Banco do Brasil. Né? Então, a Caixa, por exemplo, seria privatizada. Mas, da Petrobras, ele venderia, né, distribuidoras e refinarias. Aqui essa proposta é uma proposta que eu vou falar agora, mas ela está nas outras 4 candidaturas, ela só não está na do Bolsonaro, né? Que é uma reforma tributária, unificando os diversos tributos sobre consumo, são 5, né? ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Então, há uma proposta de unificação desses tributos, né, tributar também os dividendos distribuídos aos acionistas e reduzir os impostos de pessoa jurídica, ou seja, desonera as empresas e onera as pessoas físicas. E cria um imposto de valor agregado sobre o consumo. Isso está na candidatura do Alckmin, tá? Do Ciro Gomes, da Marina e do Fernando Haddad, ok? Zerar o déficit em 2 anos, né? Então eu teria um ajuste fiscal, ou seja, redução dos gastos públicos, necessariamente. Eles não prevêem a elevação de tributos, então a receita seria meramente através de privatização de estatais. Tá? Então, redução do gasto público, ou seja, redução do gasto social, eventualmente. E cortar ministérios. Manter a emenda constitucional 95, ou seja, ele é a favor, né, da redução do Estado a longo prazo, nos próximos 20 anos. Corrigir o FGTS pela taxa de longo prazo, ou seja, aumentar a remuneração do FGTS, mas, de outro lado, eles pretendem acabar com o fundo de investimento do FGTS. Com relação ao crédito, eles propõem, então, uma liberalização, ou seja, uma redução da intervenção do Estado. Constitucionalmente, nós temos o chamado, por força de lei, né, o crédito direcionado. Então, existe crédito direcionado para o setor agrícola, ok? O subsídio agrícola, para o setor de moradias, né, o crédito imobiliário, e para o setor educacional. Então, nós temos 3 créditos subsidiados que são importantes. Eles estão propondo acabar com o crédito direcionado e com crédito subsidiado, que de um lado liberaria mais crédito por parte dos bancos, os bancos teriam mais disponibilidade de ofertar crédito como eles bem entendem, né? Ou seja, uma proposta liberal, de fato, mas de outro lado, evidentemente, que a moradia, a agricultura e o financiamento estudantil ficariam mais caros. A abertura econômica agressiva, né? Essa é a fala do próprio coordenador, o Pércio Arida, ou seja, uma abertura econômica forte, né? Redução das tarifas de importação. Né? A ideia é que isso aumente a competitividade da economia brasileira internacionalmente e também
para aumentar a produtividade. Essa é a proposta. E que haja também ainda a atração de outros bancos para reduzir a taxa de juros. Quer dizer, isso também é algo que parece que todas as candidaturas estão indo nesse sentido, com exceção da do Bolsonaro, de redução da taxa de juros do país. Quer dizer, nós temos um sanguessuga no Brasil, que são os bancos, ok? Então, todas as candidaturas, com exceção da do Bolsonaro, estão dizendo chega, né? A do Bolsonaro prevê que isso ocorra via redução do Estado, via redução dos gastos públicos, e aí reduz o nível de taxa de juros, tá? Então, aqui eles estão propondo, né, que haja mais concorrência bancária, atrair mais bancos, reduzir o gasto público, que viabilizaria uma redução da taxa de juros. Manter a reforma trabalhista como está, né? E fazer uma proposta de reforma previdenciária com idade mínima, né, parecida com a do Temer. Ou seja, na verdade, o grosso da proposta aqui do Geraldo Alckmin é a proposta do governo Temer. Okay? É basicamente uma continuidade, não é, do que temos atualmente. E a reforma previdenciária ainda no sentido de regime único entre setor privado e setor público. Do ponto de vista do emprego... Do ponto de vista do emprego, a proposta de não fazer política de emprego, okay? Que é a visão liberal, ou seja, você não faz política de emprego, o próprio mercado é que gera emprego, né? E aí, bom, o Estado não teria um papel nesse aspecto. E a geração de emprego seria através de atração de capitais externos, ok? E também a aposta de que a política fiscal de redução de gastos gerasse confiança no mercado capaz, então, de gerar emprego. Ainda eles estão propondo mensalidades nas universidades públicas, tá certo? Então, vamos para a próxima proposta aqui, que é a da Marina Silva. Ela é uma proposta intermediária, de fato, né? Quer dizer, eu estou indo em gradação, o mais liberal, o menos liberal. Aqui, a Marina Silva ela tem uma proposta liberal também, né? Mas ela é menos do que as anteriores. Vamos ver aqui, né? Privatização de estatais, com exceção de Petrobras, Banco do Brasil e Caixa. Então, semelhante com o Alckmin, só que ela coloca também a Caixa Econômica Federal como mantida, né? Zerar o déficit em 2 anos, que é uma proposta que está também ali do Geraldo Alckmin, né? E tributar mais heranças, né? Que não estava, né, no Geraldo Alckmin, aumentar a progressividade tributária, ou seja, tributar mais dos mais ricos, né? Tributar dividendos, que está também no Geraldo Alckmin, e aumentar, fazer aquela proposta que eu falei de unificar, né, todos os tributos sobre consumo e reduzir o imposto sobre pessoa jurídica e aumentar tributos sobre dividendos repassados aos acionistas. Com relação à questão da emenda constitucional 95, nós temos aqui uma proposta intermediária, né? Ou seja, não mantém como está, né? Faz uma alteração, mas mantém, ok? Que então nós teríamos aqui, né, pela emenda constitucional 95, eu não teria então a variação do gasto, né, ao longo dos próximos 20 anos, como eu falei, reduziria então o Estado, tá certo? O que ela está propondo é que possa haver uma elevação de 50% do PIB. Ou seja, eu teria uma redução, né, da variação do PIB. Eu teria uma redução ainda do Estado a longo prazo, mas ela seria mais gradativa, permitindo que, por exemplo, né, se o PIB cresce 4%, eu posso ter um crescimento de 2% das despesas do Estado. Portanto, seria mais lento esse processo, tá? Do ponto de vista aqui, do fiscal, já falei, do ponto de vista da política monetária, né, pretende aqui dar autonomia ao Banco Central. Ou seja, é a manutenção da política monetária tal como temos hoje. Tá? E apostando que isso permitisse, então, a redução da taxa de juros no país. Com relação à reforma trabalhista, a posição é mais positiva, ou seja, no sentido de ser a favor, ok? Fazendo algumas alterações nos pontos mais graves, assim como aquela questão do trabalho das grávidas alteraria, ok? Mas basicamente mantém a reforma trabalhista. Uma reforma previdenciária também, né, com idade mínima, semelhante com o Alckmin, tá? Só que com a diferenciação entre homens e mulheres, e também está propondo ir para um regime de capitalização. Se a gente quiser, a gente pode detalhar um pouco mais isso à frente, né, o que significa.
O BNDES, aqui o BNDES também, né? A visão liberal de que o BNDES teria um papel secundário, ou seja, o BNDES não financiaria o desenvolvimento do país, porque quem geraria o desenvolvimento do país seria o mercado, ok? Então, ela fala em acabar com a bolsa empresário, ou seja, não dar crédito subsidiado para as empresas, mas eu teria ainda assim, diferentemente das propostas anteriores, um papel para o BNDES, que seria estimular a inovação, microcrédito, projetos de menor impacto socioambiental. Tá? Ainda, se nas duas propostas anteriores eu não tenho explícita, né, mas está implicitamente colocado uma redução do salário, aqui ela está propondo uma manutenção do salário mínimo, ou seja, não cresce, mas também não cai, ok? Eu tenho uma manutenção do salário mínimo real. E do ponto de vista aqui das universidades, né, eu tenho também a proposta de cobrar mensalidades, mas não de todos. Né? Então, e também uma visão crítica que tem ali dos economistas de que houve uma expansão festiva nas universidades nos últimos anos. Ou seja, se houve uma expansão festiva, aparentemente teria uma retração na proposta. Então, claramente, a visão da Marina Silva é uma visão liberal. Né? Só que tem um viés um pouco mais social do que as duas propostas anteriores. Ok? Então, essas são as três propostas liberais que nós temos, ou seja, que entende que o mercado é que deve gerar o desenvolvimento. As duas próximas propostas são propostas que colocam um papel mais forte para o Estado para guiar o desenvolvimento e para políticas públicas, ok? Então, vou trazer essas duas últimas aqui para fechar. A proposta do Ciro Gomes. Então, é uma proposta que não é liberal. Portanto, é desenvolvimentista. Né? O que ele está propondo? Revogar a emenda constitucional 95. Okay? Então, não teria uma redução do Estado a longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, ele propõe criar um teto de gastos, né? Mas que exceptue, né, o investimento público, os gastos em saúde e gastos em educação. Não privatizar a Eletrobras e reduzir o gasto público, né, ter um ajuste fiscal, redução de 10% dos gastos públicos. Zerar o déficit fiscal em 2 anos, ou seja, ajuste fiscal, tá? Ou seja, é uma proposta um pouco intermediária aqui também, né? Tal qual tem também lá no Geraldo Alckmin e na Marina Silva, zerar o déficit em 2 anos, e aquela política que eu falei que se repete para todos está aqui também, né? De alteração tributária. Só que aqui eu tenho um ponto mais intervencionista, quer dizer, um dos elementos que eu quero chamar a atenção que está presente na visão do Ciro Gomes é a necessidade, né, de não apenas o Estado auxiliar o desenvolvimento do país, mas também, né, com um papel específico para a indústria. Né? Então eu tenho uma proposta de reindustrialização, né, de que seria necessário então, que é uma visão que não é liberal, os liberais discordam disso, seria necessário a indústria ter um papel importante na atividade econômica, porque a indústria tem maiores ganhos de produtividade, maior geração de emprego mais qualificado e encadeamentos para trás e para frente na cadeia produtiva. Tá? Então, uma das formas de fazer com que haja um processo de reindustrialização é reduzir a competição externa. Né? Isso significa, então, alterar a taxa de câmbio, né? Permitir com que a taxa de câmbio seja competitiva para os exportadores, tá? Ou desvalorizar a moeda nacional. Okay? Então, eu teria uma alteração na relação de preços entre os produtos que são comercializáveis, os tradables, e os não-tradables, né? Fazendo com que os produtos industriais ficassem relativamente mais caros domesticamente, mas que ganhassem competitividade externa, ou seja, os produtos industriais importados, ok? Ainda, para reindustrialização, eu teria um papel para o BNDES, que é contrário das três anteriores. Okay? O BNDES teria um papel aqui de financiar, então, né, alguns setores específicos. Quais? Setor de saúde, defesa, agronegócio, petróleo e construção civil seriam os setores escolhidos para o BNDES, então, subsidiar para gerar esse processo de desenvolvimento industrialização, tá? Reindustrialização. Do ponto de vista aqui da política monetária, reduzir a taxa de juros, ok? Para permitir, então, o investimento produtivo.
Bom, como reduz a taxa de juros e altera o câmbio, para a inflação não explodir, eu teria o ajuste fiscal, redução do gasto público. Tá? Então, reduz o gasto público, altera a taxa de câmbio e também reduz a taxa de juros, o que viabiliza, então, né, a reindustrialização, supostamente, essa é a ideia, sem impactar na inflação. Tá? Aqui, outra questão aqui, que é daqueles marcos, né, definidores das candidaturas que eu coloquei, é a questão salarial. Qual é a visão aqui da proposta do Ciro Gomes? Que sim, de fato, os salários subiram muito no país e não podem continuar subindo, ok? Porque isso reduz a nossa competitividade. Então, eles querem aumentar, inicialmente, né, o que tem implícito seria uma redução do salário, porque quando altera a taxa de juros, a taxa de câmbio para cima, eu tenho uma redução do poder de compra. Mas o que os economistas ligados aqui ao Ciro Gomes têm falado é que o patamar que está agora de taxa de câmbio e a redução do salário que já houve nos últimos anos seria suficiente. Então, eles estão propondo que haja uma manutenção do salário médio onde está, ok, que é um patamar que caiu mais de 15%, mantém, né? E a elevação da produtividade que vem à frente seria, então, né, para aumentar, para recompor a taxa de lucro, que a gente viu lá naquele gráfico, a taxa de lucro caiu no país. Então, ele está propondo que haja uma recuperação dessa taxa de lucro para viabilizar o investimento, e isso se dê através, então, né, da manutenção do salário, mas, ao mesmo tempo, está lá, né, a redução dos custos do trabalho. Então, ficou meio ambíguo, né? Custo do trabalho, grosso modo, é salário, mas tem outros também, né, como encargos sociais. Então, né, na prática, seria uma redução do salário, ok? Mas eles estão dizendo que já caiu o suficiente, então manteria. Revoga a reforma trabalhista, né, mas ainda assim ele propõe alguma outra alteração da legislação trabalhista. Não ficou muito claro o que. Então, ele é contra que ocorreu, mas ele faria outra. Okay? Revogar as políticas adotadas pelo governo Temer, expropriar os campos de petróleo, leiloados pelo Temer, né? Alterar a política da associação da Embraer com a Boeing, né? Dando direito a veto ao governo, tá certo? Os bancos públicos teriam um papel fundamental aqui, coisa que não tinha nos anteriores. Então, aqui uma política intervencionista dos bancos públicos gerarem, então, uma redução do gasto, do nível de taxa de juros no país. Okay? Então, haveria uma regulação bancária e uma redução do depósito compulsório, o que permitiria, então, a ampliação do crédito, que está também aquela proposta dele de dar linhas de crédito via bancos públicos, mas também privados, né, para reduzir o endividamento das famílias. Okay? Então, a grande aposta aqui é redução da taxa de juros e expansão do crédito e políticas de desenvolvimento via BNDES com alteração da taxa de câmbio. Algo importante aqui, né? A questão do Banco Central. Todas as outras é a manutenção da política do Banco Central. O Ciro Gomes está propondo alterar a política do Banco Central. O Banco Central ele olha mais para a inflação, controle de preços. Eles estão propondo, então, que haja um mandato duplo do Banco Central. Quer dizer, não seria apenas o controle de preço, mas também a geração de emprego, né? Que é um mandato duplo que tem em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos funciona assim. O Fed tem um mandato duplo, ele olha também para o nível de crescimento e emprego. Tá? E aqui está essa alteração da política monetária, que é algo inovador, digamos assim, porque a política monetária se mantém desde 1999. Tá? Fortalecer as relações comerciais com os Estados Unidos e China, que são os dois principais parceiros da economia brasileira, os dois maiores PIBs do mundo, né? E também fazer uma reforma previdenciária indo no sentido de capitalização, mas reduzindo o nível do teto do INSS, que hoje é 5.600, o teto do INSS, eles estão propondo reduzir, ok? Então, eu vou aqui para a última exposição, que é a do Fernando Haddad, tá? Que é a menos liberal, ou seja, não é nem um pouco liberal, é a mais desenvolvimentista, com maior intervenção, mais do que a do Ciro. A gente vai ver por quê. Tá? Além disso, é preciso citar que essa proposta atual ela é mais radical do que os governos petistas que tivemos. Tá? Então,
Vamos lá, é revogar a emenda constitucional 95. O Ciro também propunha revogar a emenda constitucional 95, mas colocar uma outra regra fiscal no lugar. Aqui, aparentemente, não aparece outra regra fiscal no lugar, né? Do ponto de vista fiscal, todos os outros têm ajuste fiscal, ou seja, redução do gasto público, tá? Aqui eles estão propondo, né, que haja uma política emergencial para sair da crise, uma visão de keynesianismo clássico, tá certo? Ou seja, numa situação de crise, você coloca, então, quando os agentes privados estão caindo, o investimento, o consumo das famílias caindo e o setor externo com um conflito entre Estados Unidos e China, eu teria aqui um papel importante, então, dos gastos governamentais. Só que não seria diretamente, eles estão propondo que haja uma redução das reservas internacionais, que nós temos 380 bilhões de dólares, eles estão propondo que 10% dessas receitas, dessas reservas, sejam utilizadas para um fundo de financiamento em infraestrutura, ok? Então, é uma política anticíclica, né, de geração de emprego e renda no setor de construção civil, né, e no setor de infraestrutura, basicamente, tá? Aquela questão, né, dos tributos que eu falei que se repete em todos, com exceção do Bolsonaro, ainda aumentar impostos sobre a herança, né, e também reduzir imposto de renda pessoa física para quem ganha até R$5.000. E estabelecer um imposto sobre movimentação financeira a partir de a exemplo parecido com a CPMF, só que a partir de determinado patamar de volume de movimentação, que também não está claro qual, tá? Tem uma proposta de reindustrialização, tá? Ou seja, aqui mais uma vez, né, alinhado com a visão do Ciro Gomes, é uma visão de que é preciso sim uma política de Estado para gerar desenvolvimento no país, e esse desenvolvimento se daria via indústria, ok? Só que, aparentemente, eu tenho uma transformação que antes, né, o BNDES apostou mais em grandes empresas no governo Lula-Dilma, aqui seria mais focado em microempresas. Retomar Minha Casa Minha Vida, com a expectativa de gerar emprego no setor também de construção civil, política anticíclica, tá? Programas sociais, e aqui eu tenho outra questão que é diferente de todas as outras candidaturas. Alguns têm redução do salário, de forma implícita ou explícita, direta ou indireta, ou manutenção do salário. Eles estão propondo aumentar o salário, que é a ideia básica de que boa parte da economia brasileira vem do consumo das famílias, e, portanto, aumentando o salário médio e o salário mínimo, a um crescimento econômico, tá? Recuperar o pré-sal, suspender a venda de ativos da Petrobras e fazer políticas, parceria público-privada. A outra proposta aqui, que é uma proposta diferente, é a questão dos bancos, né? Eles estão propondo taxar os bancos que cobram altos spreads, altos juros. Ou seja, quanto maior os juros, maior seria o tributo que esses bancos pagariam, o intuito, então, de que eles reduzam o volume do nível de taxa de juros e também ampliem o crédito disponível para as famílias. Regular o sistema de comunicação, ou seja, aumentar a concorrência no setor de comunicação. Revogar a reforma trabalhista, né, que também é proposta do Ciro Gomes, mas ele quer colocar alguma outra reforma no lugar. Aqui, aparentemente, não entraria nenhuma reforma no lugar, seria revogação, né? Rever o acordo Embraer-Boeing também. E aqui eu tenho uma proposta também diferente do que vem ocorrendo nos últimos anos, né, do ponto de vista da política monetária, que está também no programa do Ciro Gomes, a questão de alterar o mandato do Banco Central, olhando não apenas para metas de inflação, mas também para a geração de emprego. Ou seja, eu tenho uma alteração do tripé macroeconômico, que foi algo que os governos petistas não fizeram enquanto estiveram no poder, tá? E alterar também o indexador das metas de inflação, focando mais em setores que são o core da inflação, né? Que não tenham questões de variação de câmbio, por exemplo. E, por fim, que também é algo que está semelhante no do Ciro Gomes, o controle de capitais, que foi algo que, por exemplo, os governos petistas também não fizeram. Eles colocaram o IOF lá em determinado momento no governo Dilma para controlar o influxo de capitais. A questão é a seguinte, né? Pela perspectiva liberal, a taxa de câmbio vai ser pelo fluxo de capitais. Só que em determinado momento você tem um influxo de capitais muito grande e em determinado momento você tem uma saída de capitais muito grande, o que faz com que haja
haja volatilidade na taxa de câmbio, alterando custos empresariais e também, né, reduzindo a previsibilidade das empresas. Então, a ideia que eles têm é controlar esse fluxo para estabilizar a taxa de câmbio, ok? Ou seja, uma política intervencionista sobre o câmbio. Como que seria financiado? Através de um imposto sobre as exportações brutas, né, com pouco valor agregado, na ideia também de estimular a ampliação do valor agregado das nossas exportações. Então, é isso, né? Falei bastante aqui, mas acho que sumarizei as principais ideias das candidaturas. Espero que tenha sido esclarecedor. Obrigado.